Olá, estamos aqui no canal Treta na Quebrada, recebendo o professor Jesse Baniwa, pertencente ao povo Baniwa da Amazônia, antropólogo, pesquisador, professor da Universidade Federal da Amazônia. Hoje, especialmente aqui no 7º Encontro Norte-Nordeste por Memória, Verdade e Justiça, de Carlos Zanetti. Professor, o senhor nos traz uma estatística importante. O senhor dá conta que lá, por volta de 1500, quando os portugueses aqui chegaram, havia uma estatística em torno de mais de 20 milhões de povos originários, que é um número mais aceito entre os pesquisadores. O senhor traz o segundo dado estatístico dos anos 70, dando conta de 70 mil. E mais recentemente, no intervalo de 50 anos, uma nova estatística dá conta de mais de 1 milhão. O senhor poderia explicar, do ponto de vista antropológico, o que ocorreu? Primeiro, esse holocausto dizima-se muito, e essa retomada, a que se deve? Bom, em primeiro lugar, a dizimação, sempre fez parte de um projeto de eliminação étnica aqui na América, na exclusividade do Brasil. Um projeto de extermínio dos povos indígenas para que então os colonizadores pudessem finalmente tomar posse, dominar integralmente esse continente, essas terras. Só havia uma maneira, eliminando os seus habitantes originários. E sempre foi o projeto. Por isso, a drástica redução, e aí a dramática redução demográfica. E o que deu errado? O próprio fluxo do mundo. As coisas mudaram, a partir, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo cansado das atrocidades, das barbáries, nasceu toda uma luta por direitos humanos no mundo. E em meio a essa luta pelos direitos humanos, claro, entraram os direitos indígenas, povos indígenas e seus parceiros e aliados se integraram nessa intensa luta pós-guerra pelos direitos humanos, e o que permitiu um fôlego, permitiu, de certa maneira, uma reviravolta demográfica. É claro que, junto a isso, também processos de democratização aqui no Brasil, depois de 1988, ajudou muito, porque tivemos governos mais sensíveis, menos violentos, menos racistas, e que deram esse fôlego até para conquistas de direitos importantes no Brasil, de instalação de políticas públicas mais inclusivas na universidade, programas mais valorativas, promissoras, Então tudo isso facilitou, mas tudo isso foi mais importante ainda com um processo de crescente protagonismo dos povos indígenas. Protagonismo em todas as frentes, desde a luta política, inclusive partidária. Não é à toa, embora pequena, mas simbólica, hoje temos uma deputada federal no Congresso Nacional, pela primeira vez na história, uma deputada eleita por indígenas. Tivemos um primeiro deputado, há décadas atrás, Mário Juruna, eleito por não indígenas, mas dessa vez eleito por indígenas e uma mulher. Acho que é um exemplo disso. Muitos prefeitos, vereadores, então, esse crescente protagonismo no meio político, mas sobretudo também no debate social, na academia, por exemplo. Hoje tem praticamente 100 mil indígenas na academia, ou já egressos da academia. Isso tem uma nova força, uma pequena mudança na chamada correlação de força. Se antes, na correlação de força, os indígenas praticamente eram zero, hoje podemos dizer que subimos, 2, 3% nessa correlação de força. Então muda. Acho que tem aí uma história, embora também de vai e vem. Por exemplo, agora nós estamos atravessando um momento dramático com esse atual governo, que é absolutamente anti-indígena, concretamente anti-indígena, abertamente anti-indígena, e que está fazendo de tudo para exatamente retomar e concluir o projeto que não foi concluído de extermínio, mas também enfrenta um outro contexto de povos indígenas muito mais organizados, muito mais conscientes da sua situação histórica, com muito mais capacidades, inclusive armas. Estou falando aqui de armas
bélicas, né? Armas culturais, armas políticas, armas acadêmicas, intelectuais, para enfrentar esse novo cenário. O projeto então é o mesmo, mas os povos indígenas de algum modo cresceram, evoluíram, inclusive no seu protagonismo e na sua capacidade de resistência. Sem dúvida, os povos indígenas estão muito mais resistentes e de forma muito mais consciente e organizada. Professor Banila, o senhor apresentou o painel sobre extermínio dos povos originários, ocupação das terras pela ditadura e a resistência até os dias atuais. O senhor faz uma análise de que a luta dos povos originários é em si uma resistência radical ao sistema do branco, que é o sistema capitalista com seu socio-metabolismo. Como é que o senhor avalia um programa, né, num país que propõe fazer a luta de libertação dos povos? Como pensar essa resistência sem levar em consideração essas características culturais, organizacionais e de autonomia dos povos originários? Sem dúvida, tem que levar em conta e entender qual é o eixo central, qual é o sentido da chamada autonomia e resistência indígena, que é muito diferente dos não indígenas. Veja, a luta por libertação dos não indígenas, na sua maioria, não atinge a luta contra o capitalismo. Agora se faça a crítica, mas não se vive a vida não capitalista, que é exatamente diferente do que os povos indígenas vivem. A vida dos povos indígenas não tem nada a ver com o capitalismo, aliás, eu diria anticapitalista. É por isso o ódio das elites econômicas, porque os povos indígenas nunca renderam 1 milímetro dos seus modos de vida para o capitalista. Porque veja, se os povos indígenas continuam lutando por suas terras coletivas, é o melhor exemplo disso. Porque tudo que o capitalismo gostaria era de que os povos indígenas abandonassem essa ideia de territórios coletivos, porque isso facilitaria, não é? Reservar aos índios lotes, ou apartamentos, ou prédios, que é o modo capitalista de se viver. Os povos indígenas, pelo contrário, não abdicam de suas terras para viver em seus modos coletivos, não privatizados individualmente. Então, isso me parece a resistência principal dos povos indígenas, o coração, e enquanto os povos indígenas mantiverem esse modo de vida ancestral, de viver em territórios coletivos, não haverá espaço para o capitalismo e, portanto, só haverá resistência. Não é? Quer dizer, essa resistência só cederá, só diminuirá ou desaparecerá se os povos indígenas um dia aderirem ao capitalismo, porque isso eles nunca aderiram. Uma coisa é se apropriar de alguns aspectos do capitalismo. Eu nem diria do capitalismo, mas dos alcances, por exemplo, da tecnologia, da ciência, que não tem nada a ver com o capitalismo. As tecnologias, as ciências, os conhecimentos alcançados pela modernidade e pós-modernidade não precisam necessariamente serem apropriados e funcionando de acordo com o capitalismo. Essas conquistas, né, da ciência, da tecnologia, são úteis em qualquer cultura, em qualquer modo de produção, em qualquer modo de vida, não é? Eles são completamente associados. Os povos indígenas aproveitam, se apropriam dessas conquistas da humanidade, né, da ciência, da tecnologia, mas ao seu modo não capitalista. Eu não vejo hoje nenhum sinal ou uma tendência dos indígenas a migrarem para o modo de vida capitalista, que é basicamente o individualismo, são terras coletivas, são vidas comunitárias, onde se partilha tudo, da comida, ao ar que se respira, à terra, aos rios, tudo é compartilhado, e a não acumulação. Não ter essa ideia de acumular. Eu pesco, eu caço, eu planto o que eu preciso para hoje. Amanhã eu vou caçar, pescar, plantar o que eu preciso amanhã. Então não preciso acumular nada. Essa integração com a natureza, porque a natureza é o meu emprego, é o meu salário, é a minha geladeira, é o meu banco. A natureza de certa maneira, a minha segurança, é o meu porto seguro. Então, por isso também essa relação forte com a preservação do meio ambiente, da natureza, dos recursos naturais, mas tem a ver com esse modo de vida e com essa cosmovisão da integralidade, que é tudo que o capitalismo jogou fora, e a ciência capitalista também, separando a natureza de um lado, o ser humano do outro, para facilitar o ser humano dominar, destruir e pronto, e colocar em ameaça tão grave hoje o nosso planeta. Professor Banila, para a gente terminar aqui essa excelente entrevista no canal Treta na Quebrada, queria lembrar uma coisa.
O Marx vai dizer que o capitalismo se organiza em cima de 3 pilares: terra, capital e trabalho. A terra, os povos originários têm como a extensão de sua vida, portanto, é coletiva. Trabalho, vocês não vendem sua força de trabalho por uma questão óbvia, pela lógica de organização de vocês, é a autossubsistência. Tá? E por último, né, que é o capital. Vocês não aderem de hipótese alguma, porque uma das formas de adquirir o capital é acumulando. Capital privado. E o capital privado, não capital coletivo. Isso. E a própria capital da natureza. Isso. Que é uma condição de existência. Exato. Qual é a mensagem que o professor, o antropólogo, o pesquisador e também militante dentro da academia tem a dizer nessa luta mundial em que o capitalismo leva a humanidade à barbárie? É dizer que se esta humanidade, que é tão arrogante e se autodenomina avançada, civilizada, científica e assim por diante, quiser mesmo mostrar que é inteligente, sábia, é preciso mudar a rota dessa canoa do capitalismo. Não há outro caminho. Para mim, a canoa do capitalismo é uma canoa absolutamente furada. O problema é que já furou há muito tempo essa canoa e a canoa está afundando. Muito breve deverá afundar definitivamente, se a humanidade e a sociedade humana, isso não é responsabilidade do cosmos, da natureza, não, isso é responsabilidade do ser humano, tem que mudar de rota, precisa mudar e mudar de rota. Os povos indígenas servem de inspiração, mas a solução não está nos povos indígenas, a solução está no modo, né, do mundo como um todo, mas que precisa então ter essa consciência, mudar de rota. Eu não digo retornar aos pensamentos do passado, mas aos princípios do passado, da ancestralidade de todo mundo, porque a ancestralidade todo mundo tem, que é essa relação integrada, essa relação respeitosa e autossuficiente do planeta. Isso é urgente, não há outro caminho, né? Um caminho cada vez mais individualista, profundo egoísmo do capitalismo, que é o que impera nessa sociedade atual, não tem futuro nenhum. E é bom que todos estejam conscientes, a menos que esteja todo mundo assumindo o seu caráter suicídio, né? Aí não tem outro caminho, mas a libertação, de um modo geral, passa por tudo isso, inclusive vencer o capitalismo, buscando alternativas ao capitalismo. E as experiências de vida, os modos de vida, servem de inspiração, obviamente, para isso, porque, olha, nossos povos vivem há milhares de anos nesse continente, há milhares. A arqueologia moderna na Amazônia indica pelo menos 15 mil anos que esses povos, essas civilizações humanas se encontram aqui. Nunca mexeram em nada no ecossistema. Viveram sempre de forma, eu não digo harmônica, mas de forma respeitosa e de forma autossuficiente. Isso tem muita força. É por isso que os povos indígenas não abrem mão desses modos de vida, porque percebem claramente que o modo capitalista não tem futuro nenhum. O Treta na Quebrada pede ao professor Banil para mandar uma mensagem na sua língua materna de esperança, mas de organização política a todos os povos originários distribuídos nesse imenso país. Recuape padeneri, recuape waika padeneri, matya, puranga yasasa, puranga yasendu, puranga paempiaran, sianamaitá. Cumprimentei, boa vida, vida do bem viver para todos os parentes, amigos, e que possam continuar com essa perspectiva de luta pela vida com dignidade, que é a luta do bem viver indígena.